Bom, Câmara dos Deputados, o Arthur Lira se reelegeu com muita facilidade e ele também falou em pacificação e pregou que cada poder permaneça no seu espaço. É hora de desinflamar o Brasil, distensionar as relações e os poderes da República, pilares da nossa democracia, devem dar o exemplo. É hora de ver cada um no seu quadrado constitucional, para voltarmos a ver poderes articulando, interagindo, com a clareza exata de onde termina o espaço de um e onde começa o espaço do outro. Bom, Constantino, só para lembrar que a Câmara dos Deputados, sob a presidência do Arthur Lira já, né, ela referendou a prisão do Daniel Silveira. Já era o Arthur Lira, né? Já era ele. Então, mais de 300 votos, não me lembro agora, mas mais de 300 votos. Então, para cada um ficar no seu quadrado aí, institucional, constitucional, a Câmara dos Deputados e o Senado, mas especialmente a Câmara dos Deputados, estamos falando dela agora, precisa entender qual é o seu papel. Precisa entender que não dá para ficar abanando o rabinho para um outro poder. A Constituição é muito clara, né, Lacombe? É a independência e a harmonia entre os poderes. Veja, é óbvio que a gente consegue apontar excessos, né, que a narrativa da imprensa acaba turbinando, que a postura do STF acaba usando muitas vezes, né, na visão de muitos, como pretexto para avançar contra outros poderes. O caso do Daniel, que você citou, vem à mente. Mas vamos admitir, para efeito de reflexão geral, já que todos estão com palavras bonitas, falando em manter cada um no seu quadrado, em pacificar o país, vamos admitir que tenha ocorrido esse excesso golpista do lado bolsonarista, né? Vamos admitir isso para efeito de análise aqui. É hora de reconhecer aquilo que o deputado Gustavo trouxe aqui de forma muito clara. E a Ana também referendou, né? A direita vai continuar existindo, a menos que o Brasil vire Venezuela, Cuba, né? Se não acontecer isso, essa turma toda do sistema, eles vão ter que aceitar de alguma forma que a existência da direita, que houve um despertar de muito brasileiro, de tia do Zap, de gente que está acompanhando TV Senado, que está interessada nesses assuntos. Porque se eles aceitarem essa premissa, aí é preciso começar a botar panos quentes. É preciso começar a entender que houve excessos, que houve punições, na visão de muitos, excessivas, né? Mas que é hora de distensionar, é hora de levar a sério, a cabo, isso que está sendo dito pelo próprio presidente da Câmara reeleito, ou pelo presidente do Senado reeleito, né? É hora de levar a sério, por exemplo, a mensagem da ministra Rosa Weber, presidente do STF também, que enalteceu em seu discurso a importância da liberdade da imprensa. Sem liberdade de imprensa não existe democracia, disse ela. E veja, nós temos um veículo de imprensa que vamos aceitar também uma vez mais para efeito de reflexão. Havia ali um ou outro mais raivoso, radical, né? Talvez com um discurso que seja considerado golpista. Bom, pelo que me consta, já foram até demitidos, né? Então, assim, o Sleeping Giants vai vencer essa batalha e vai conseguir destruir um dos únicos veículos de comunicação no Brasil que tinha gente de direita, porque nenhum outro tem. Me aponte quem é conservador, quem é de direita, e eu não estou falando bolsonarista, estou falando de direita. Quem é de direita na Globo? Ninguém, né? Então, a minha pergunta é, vão destruir o único veículo de comunicação que tinha gente de direita, que dava voz a essas tias do Zap, a esse povo que despertou para a política? Então, é muito curioso ouvir as palavras que estão sendo ditas pelo Lira, pelo Pacheco, e pensar sobre isso. Vem cá, vão aceitar, então, que excessos ocorreram de tudo que é lado e é hora, de fato, de seguir à risca isso que está sendo dito? Ou isso são palavras que o vento vai levar e aí o Brasil vai ter que caminhar na direção da Venezuela? Porque essa turma de direita, ela não vai simplesmente ir para casa ou abandonar a política e falar só de futebol e carnaval. Eles acordaram, ganharam gosto pelo futuro do país e pela discussão sobre o futuro do país. Vão aceitar a existência dessas pessoas ou não? Essa é a pergunta. E aí, Ana, e a Câmara dos Deputados vai ficar no discurso bonito do Arthur Lira ou vai para a prática de alguma forma? Lembrei aqui do caso da prisão do Daniel Silveira, né? Claro, nenhum de nós gostou do que ele fez, o discurso foi totalmente fora de tom,
Mas a lei é muito clara, né? Ele é um parlamentar inviolável, né? Por opiniões, palavras e por votos. Inventaram aquele mandado de prisão em flagrante, aqueles absurdos todos, e a Câmara dos Deputados baixou a cabeça e aceitou a prisão de um deputado. O engraçado é que o flagrante eterno só funciona para o deputado Daniel Silveira, né? Você já fez aí todo o disclaimer, podemos discordar do conteúdo dele, a maneira como ele entregou aquele vídeo, né? Mas existe uma Constituição e não dá para você simplesmente legislar sem ser exatamente um legislador, né? E hoje o que nós temos é um jurídico aí, um STF, infelizmente, legislando. O discurso do Arthur Lira, para mim, vai ficar no papel, né? É discurso para inglês ver. Ele usa a palavra distensionar, mas aí, se casarmos o discurso do Arthur Lira com o do Pacheco, o Pacheco disse que ele estaria ali para respeitar e proteger as leis do nosso ordenamento jurídico. Como você vai distensionar alguma coisa se nós hoje vivemos sob um desordenamento jurídico? Não tem como, Lacombe, uma nação ser levada a sério, as pessoas acreditarem em suas instituições, se a Constituição não é respeitada. Não existe essa mágica, simplesmente não existe. O John Adams, aqui um dos pais fundadores, né, dos Estados Unidos, segundo presidente americano, muita gente, ele como advogado, um homem da lei, e que inclusive defendeu os britânicos antes até da própria independência dos Estados Unidos, ele defendia o ordenamento jurídico e ele falava, se quisermos ser uma nação séria, isso aqui tem que ser uma nação de leis, né? O império das leis e não dos homens. E no Brasil, não adianta nós pedirmos respeito à Constituição. Olha, quanto tempo, se voltarmos à fita aqui, do 7 de setembro de 2021, não vou nem falar do 2022, ali próximo à eleição, mas no 7 de setembro, aquelas milhões de pessoas nas ruas de todo o Brasil, eu estava, inclusive, na Avenida Paulista, 7 de setembro de 2021, o que você mais via escrito nos cartazes daquele belíssimo, aquela belíssima manifestação, né, de patriotismo, o que a gente mais via era respeito à Constituição. O brasileiro entendeu, pode sair Bolsonaro, pode ficar Bolsonaro, pode entrar A, B ou C, se não respeitarem a Constituição, como John Adams falou aqui nos Estados Unidos, e por isso os Estados Unidos ainda sobrevive a toda a movimentação e mudança cultural, porque ainda é um país que respeita suas leis. Claro, tem ativismo judicial? Tem, mas é exceção. E no Brasil, infelizmente, é a regra. A exceção virou exatamente respeitar a Constituição. Então, não adianta o senhor Arthur Lira falar em distensionar, o Rodrigo Pacheco respeitar as leis do nosso ordenamento jurídico, se na prática não é isso que acontece. Então, eu espero, né, por mais difícil que seja aí o futuro caminho do Gustavo Gayer e outros que entraram não apenas na Câmara, mas no Senado, eu espero que pelo menos isso seja trazido à tona. O Gustavo, para finalizar, Lacombe, o Gayer mencionou que o Rogério Marinho disse não, porque é impossível concluir um impeachment do ministro do STF. Tudo bem, mas só de trazer o impeachment para o plenário, eu acho que já é um passo para mostrar àqueles que adoram inconstitucionalidades que as engrenagens da nossa Constituição elas vão ser colocadas em prática. Gustavo, você é deputado federal desde a última quarta-feira, tem 4 anos de mandato pela frente, tem imunidade parlamentar. A questão é saber se você acredita nela. Você se sente seguro, independentemente das suas opiniões, palavras e dos seus votos? Pelo contrário, eu acho que ao invés de imunidade parlamentar, você tem um alvo supremo, né? A partir do momento que você se torna um deputado ou senador hoje, porque a gente percebeu que até senadores estão sendo colocados em inquéritos, né? Você se torna um alvo
de um sistema persecutório jamais visto na história mundial. Assim. Na verdade, agora eu tenho muito mais cuidado, ou deveria ter, né, muito mais cuidado com o que eu falo, com o que eu escrevo, onde eu vou, porque eu sei que agora existe um sistema que não quer que nós, como nós já dizemos aqui algumas vezes, né, que a direita não exista, né, que pessoas que pensem por conta própria, que não sejam comprados, essas pessoas não podem existir ali no mecanismo, porque atrapalha todas as engrenagens que sempre existiu de forma harmônica e sem polarização. Mas, assim, de forma alguma eu me sinto seguro, muito pelo contrário. Infelizmente.